O que você sabe a respeito da história de Áquila e Priscila, um casal cristão mencionado nas Escrituras Sagradas? Convido você a me acompanhar até o final deste vídeo, onde vou estar abordando exatamente este assunto, Áquila e Priscila e suas lições de vida para os casais cristãos de hoje. No texto de Romanos 16, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte a respeito deste casal. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja, diz: "Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus." Há outras referências a este casal em Atos 18, Romanos 16, 1 Coríntios capítulo 16 e também 2 Timóteo capítulo número 4. Quem era esse casal? Áquila e Priscila eram fazedores de tendas, a mesma profissão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo os havia conhecido em Corinto, isso nós temos em Atos 18, 1 a 3. Hospedaram Paulo na sua casa e eles seguiram até Éfeso, também com o apóstolo Paulo, para viverem com ele, ajudando também o apóstolo Paulo a ensinar as pessoas a respeito de Jesus. Muitas pessoas na igreja de Roma, na igreja de Corinto e também na igreja de Éfeso devem ter conhecido este casal. Se nós formos então fazer um resumo de quem era esse casal, podemos dizer que morava em Roma, se mudaram para Corinto por causa de um decreto feito pelo imperador Cláudio no ano 49 depois de Cristo, onde todos os judeus foram expulsos da cidade de Roma. Por isso então o casal foi para a cidade de Corinto. Depois, estando em Corinto, eles também se mudaram para Éfeso e mais tarde, diz o texto da Bíblia, eles retornaram para Roma. Conheceram o apóstolo Paulo quando eles moravam na cidade de Corinto, durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Um destaque importante desse casal é de que eles abriram as portas da sua casa para a mensagem do Evangelho. Ouviram cuidadosamente os sermões, conversavam, tomavam café, almoçavam juntos e jantavam juntos, e ali o apóstolo Paulo tinha grandes oportunidades para explanar a respeito do Evangelho para este casal. Eles mesmos, mais tarde, ajudaram Apolo, que era um discípulo de João Batista, a compreender melhor a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Ao que tudo indica, quando ouviram Apolo falar a respeito desse assunto, ele não estava ao par de alguns detalhes, e que estes detalhes eram conhecidos de Áquila e Priscila e puderam então ajudar este missionário chamado Apolo. Então, eles fizeram a sua casa uma pequena igreja, onde puderam ensinar e adorar a Deus. Possivelmente também Áquila e Priscila podem ter sido os fundadores da igreja romana. Áquila e Priscila são exemplo de um casal cristão. Todas as coisas vêm como resultado de um bom relacionamento conjugal. Por isso, então, eu quero trazer alguns destaques a respeito deste casal. Primeiro destaque, há uma harmonia entre eles por causa da presença de Jesus em suas vidas. A harmonia do casal se dá muitas vezes por causa da presença de Jesus nos lares. E este é um segredo da verdadeira felicidade, a harmonia e a presença de Jesus. Um outro destaque importante, eles resolveram as suas diferenças para viverem em união. Quando nós mencionamos a respeito de resolver suas diferenças para viverem em união, nós queremos afirmar que nós somos luzes para o mundo, nós lidamos com as diferenças, mas com respeito, nós completamos um ao outro enquanto casal e ainda nós alinhamos os nossos propósitos. Possivelmente, Áquila e Priscila conversavam muito a respeito deste assunto. Se nós observarmos os casamentos, quem se casa são pessoas com diferentes perfis, são pessoas com diferentes personalidades, são pessoas que têm diferentes ideias e elas acabam se completando, mas elas só podem se completar quando existe um respeito pelas diferenças que existem entre elas.
Então, essa é a primeira característica importante para vivermos em união enquanto casal. Uma outra característica importante desse casal é de que eles amadureceram nas crises. Quando falamos em crises, veja o que aconteceu com Áquila e Priscila. Tiveram que se mudar de Roma para Corinto, de Corinto para Éfeso, e depois voltaram para Roma. Eles eram fazedores de tendas. Possivelmente, ali estava o seu ganha-pão. Ali estava todo o recurso que precisavam. Eles tiveram que deixar tudo isso de lado, porque foram obrigados a sair da cidade de Roma. Então, isso naturalmente vai trazer também crises financeiras. E eles puderam trabalhar isso e amadureceram nas suas crises. Quando um casal se muda de uma cidade para outra, por causa de um novo ambiente de trabalho, isso pode ocasionar dificuldades ou tensões no casamento. Ou quando há uma crise financeira, quando as contas não batem, quando há uma dificuldade nos recursos, quando os valores são insuficientes para pagar todas as contas, isso também pode trazer uma dificuldade ou tensão na vida daquele casal. Então, diante disso, a gente vai amadurecendo. Todo casal que conversa seriamente sobre os seus assuntos, sobre as suas tensões, isto vai fazer com que eles amadureçam. Digamos então que Áquila e Priscila, eles amadureceram nas crises. Uma coisa que eu quero destacar aqui, que nós devemos tomar um cuidado muito grande com a convulsão. O que é uma convulsão? Como é que nós lidamos com as crises? Muitas vezes as pessoas, diante das tensões, elas ficam nervosas, elas acabam apontando o dedo para outra pessoa, colocam a responsabilidade sobre a outra pessoa e não se assume também como uma parte integrante daquelas crises ou daquelas situações difíceis. É muito importante que saibamos lidar as nossas tensões. Saibamos lidar de tal forma que com respeito, com tranquilidade, a gente possa trabalhar todas as questões que nos trazem angústia no nosso coração e na nossa mente enquanto casais cristãos. Um outro destaque importante aqui de Áquila e Priscila que vale a pena ressaltar é de que eles trabalharam em equipe. Um casal é uma equipe. Um casal trabalha unido com propósito. E veja que Áquila e Priscila, eles abriram a sua casa. O lar é uma valiosa ferramenta evangelística. E eles abriram a sua casa para poder receber as pessoas. Como nós recebemos as pessoas na nossa casa? Como você recebe o seu amigo na sua casa? Praticar a hospitalidade faz parte da vida das pessoas. A igreja primitiva tinha essa característica. Por onde as pessoas passavam, elas tinham locais para poder ficar. Isto favorecia a prática da hospitalidade. E Áquila e Priscila não foram diferentes. Eles também praticaram esta hospitalidade. Ainda, como equipe, eles colocaram metas e foram atrás delas. Nem sempre nós conseguimos alcançar aquilo que nós queremos, mas nós não devemos deixar passar as oportunidades. Um casal cristão, assim como Áquila e Priscila, resolvem as suas diferenças quando vivem em união. Segundo, eles amadurecem nas crises. Terceiro, eles trabalham em equipe. E nós? Como é que nós lidamos com essas questões na nossa vida? Alguns casais conseguem tirar bom proveito da sua vida. Os casais se completam um ao outro, fortalecem-se mutuamente e tiram proveito dos pontos fortes de cada um, formando uma dupla imbatível. São tão esforçados naquilo que eles fazem que eles afetam aqueles que estão ao seu redor. Afetam positivamente porque se tornam uma referência para as pessoas que estão à sua volta. Áquila e Priscila eram um casal assim. Eles afetavam positivamente a vida das pessoas. E há um detalhe importante nestes textos que eu mencionei antes, que Áquila e Priscila, eles não são mencionados separadamente na Bíblia. Eles são mencionados como uma só pessoa, porque estão na mesma direção. Portanto, casal é uma equipe. Casal trabalha junto, mesmo diante das diferenças. O casal tem o mesmo modo de pensar. Ele coloca os seus propósitos e busca por alcançá-los com amor. Devem sempre tomar cuidado com as precipitações.
tudo que se fala deve ter um filtro. Nos nossos relacionamentos, se nós não estabelecermos um filtro para as coisas que nós falamos, nós podemos atingir a outra pessoa, nós podemos magoar a outra pessoa sem necessidade. E acima de tudo, nós estamos diante do Senhor, que nos capacita e nos direciona para tudo aquilo que é melhor dentro do nosso casamento. Áquila e Priscila, portanto, trazem para nós lições de vida maravilhosas que envolvem os nossos relacionamentos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe o seu relacionamento. Espero ter contribuído então com essa reflexão para a sua vida, para o seu casamento. Se você já é inscrito no meu canal, muito obrigado. Caso ainda não seja inscrito, fica a dica também, se inscreva e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas com esta palavra de Deus. Um grande abraço.